Ó paz e graça e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Estamos aqui mais uma vez no YouTube, na plataforma digital, para gravarmos mais um vídeo para o canal. Deus abençoe. Nosso último vídeo provocou um impacto muito grande. Mais de 2.000 irmãos assistiram nossos vídeos e compartilharam nas redes sociais. Foi um impacto muito grande e meu agradecimento aos meus inscritos que estão me ajudando a fazer esse trabalho magnífico. Deixa eu falar para os irmãos. Teve 2 indivíduos aí que se identificam como sendo da congregação. Um se chama o canal virtual e outro um indivíduo se denominando por Valdemar Silva, dizendo que é pregador da CCB. Só que eles, irmãos, são inimigos do Evangelho. As palavras deles no YouTube, palavra ofensiva contra mim, me chamando até de urubu. Entendeu, irmão? Porque eu abracei as famílias que foram jogados fora, né? Muitos deles pecaram, adulteraram, cometeram fornicação. Então eles me chamando, dizendo que eu estou tendo acesso à carniça. Irmão, quando a pessoa peca diante de Deus, quem infringe é aquele que peca, não aquele que abraça. Então, irmão, eles não fazem parte da nossa plataforma, né? Aqui nós aceitamos aqueles que vêm nos questionar, que obedecem à regra da plataforma, que são respeituosos, entendeu? Que vêm me questionar com a Bíblia. Agora esses que vêm aí, irmão, e não sabem nem para onde que está a Bíblia, entendeu? Defendendo uma salvação pela moralidade, dando uma de santos, né? Deixa eu falar para os irmãos. No inferno, lá vai estar cheia de gente honesta, de gente que cuidava bem da família. Vão estar lá no inferno. Por quê, irmão? Por causa do que está escrito lá em João 13,18. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por causa dessa palavra. A pessoa pode ser honesta do jeito que for, mas se ele não crê em Cristo, ele vai para o inferno, irmão, com a sua honestidade. Então, irmão, o nosso assunto é as obras que Deus fez com as famílias que foram jogadas fora. Deus fez muita restauração. Muitas crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Muitos pais e mães foram batizados com o Espírito Santo, foram restaurados. Se nós for falar do que Deus fez com essas famílias, que foram feridas, que foram machucadas pelo ministério, irmão, obras, 100 e tantas obras de restauração que Deus fez. Mas, e eles dizendo que o Espírito Santo, que foram embora, foi porque o Espírito Santo jogou fora, expulsou da igreja. Irmão, só tem só um fato
na Bíblia que Deus, pelo apóstolo Paulo, usou para expulsar um da comunhão da igreja, que é o caso que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, o jovem que pecou com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. Né? Ali é mais do que uma fornicação, é um pecado de abominação. Então, como ele pecou, continuou na igreja, e fala que o povo lá estava ensoberbecido por deixar o tal ficar na comunhão. Aí Paulo usou de um critério duro para tirar ele da comunhão da igreja e entregar ele a Satanás. Por que ele foi entregue a Satanás? Porque ele foi tirado da proteção da igreja. Por que ele foi entregue? Qual era o propósito de ser entregue para Satanás? Era para jogar ele no inferno? Não. Era para provocar arrependimento nele, para ele se arrepender daquilo que foi feito. Tanto que na segunda carta, 2 Coríntios, do capítulo 7, já mostra lá Paulo ordenando a igreja receber ele de novo na comunhão, porque ele tinha se arrependido. Então, irmão, o critério de Deus, quando as pessoas pecam, não é jogar a pessoa no inferno. O propósito de Deus é uma disciplina, né? E dependendo o tipo de pecado que a pessoa cometeu, tem uns que Deus pune com morte, igual foi Ananias e Safira, foi os filhos de Eli, entendeu? Mas o propósito central da disciplina, quando alguém adultera, quando alguém comete fornicação, propósito de Deus é disciplinar a pessoa, levar na mente dele, conscientizar ele que ele pecou contra Deus, que ele pecou contra a natureza santa de Deus. Então, Deus coloca ali uma disciplina sobre ele para ele se arrepender, como foi o jovem lá de Corinto, foi entregue a Satanás para que o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. O propósito da disciplina não é um propósito imperdoável. O propósito da disciplina de Deus é levar a pessoa, né, a conscientizar do pecado que ele fez e ele se arrepender, quebrantar o coração, voltar para Deus. E é este assunto que nós vamos abordar hoje. O assunto que nós vamos postar no vídeo é esse. Escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, é esse assunto que nós vamos abordar aqui. E o apóstolo aqui está falando com a igreja. Aqui ele dá uma ordem: não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, irmão, o primeiro texto que eu vou linkar aqui está no Atos dos Apóstolos, capítulo 3,
verso 19. Abra aí a sua Bíblia. Atos, capítulo 3, verso 19. Leia comigo aqui, como é, e Paulo aqui está falando aqui para o povo judeus, povo de Deus, povo de Israel. E veja o que ele diz aqui, Atos 3, 19. Arrependei-vos, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Fim de que? Da presença do Senhor venham tempos de refrigério, envia Jesus Cristo, que já foi designado. Então aqui é uma pregação, tanto, irmão, para aquele que nunca creu em Cristo, como aquele que creu e pecou. Então, arrependei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. E Isaías, olha aqui, Isaías, capítulo 1, veja o que é que o profeta Isaías fala para o povo de Deus. Em Israel. Vamos ver aqui a linguagem que Isaías fala aqui, capítulo 1, verso 18. Vinde, pois arrazoais, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem dessa terra. Que ele fala para aqueles que pecaram, né, que fala. Agora vamos ver outro texto aqui. Critério de Deus. Vamos ver aqui, está no livro do profeta Joel. Vamos ver aqui. O livro do profeta Joel. Joel está depois de Oséias. Vamos ver como Deus usa do profeta falar aqui dos critérios de Deus, os critérios, né, que Deus usou para disciplinar o seu povo que pecaram contra Deus. Aqui no capítulo 1, ele vai falar da disciplina de Deus contra o povo que foram infiel a Deus, que pecaram. E aqui ele vai dizer, do capítulo 3, vai descrever as 4 tipos de praga que o Senhor enviou na lavoura, como uma disciplina do critério de Deus contra o povo.
E aqui ele vai falar que a sua oferta foi cortada da casa do Senhor. E a terra está assolada, o cereal está destruído, a vide secou, as oliveiras murcharam, sem vergonha, os vinhateiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, palmeira, macieira, todas as árvores se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens, sensíveis de pano de lamentai, sacerdote, ministro do Senhor, vinde, ministro do meu Deus, passai a noite vestido de pano, de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjar. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da casa do Senhor, todos da terra, para a casa do Senhor. Que dia do Senhor está perto, como a assolação. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus, alegria e regozijo? A semente mirrou debaixo do torrão, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal, como a gente, gado, animais, manadas, estão sobremodo quieta, porque não tem pasto também, o rebanho dos bois. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam e suspiram, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Isso daqui é os critérios da disciplina de Deus para com o povo que errou. Agora vamos ver aqui. Aí ele fala, tocai, o 2, a buzina em Sião, dai voz, rebate, meu santo, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o Senhor Deus vem e já está próximo. Dia de escuridão, dia de trevas, de nuvens. E aqui ele fala do juízo de Deus. Aí no verso 12 ele vai falar da misericórdia de Deus. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro, e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em ira-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Quem sabe não voltará, e se arrependerá, e deixará uma bênção após si, uma bênção, uma oferta de manjar, e libação para com o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia, congregai, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os cezinhos, os que mamam, o noivo, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chore, os sacerdotes ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e ore por poupa o teu povo, Senhor, e não entregue a tua herança ao pobre, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor mostrou o zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. E respondendo lhe disse, eis que vos envio cereal, o vinho, o óleo, sereis farto e vos entregarei mais, não vos entregarei mais ao pobre. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Então, irmão, aqui
nós vemos a disciplina de Deus e a promessa da restauração de Deus. Não é uma promessa de jogar no inferno, de não perdoar. Não, irmão. É uma promessa de perdão, de levar o povo, conscientizar o povo do que praticou, da iniquidade que praticaram, conscientizar eles para reconhecer o seu pecado, voltar para Deus, pedir perdão, se reconciliar, se arrepender e ser trazido de novo para a comunhão, irmão. Isso é o critério de Deus. Não é esse critério de Deus de sentenciar as almas, de falar você não tem mais perdão, você está no inferno. Isso não é bíblico, irmão. Isso é antibíblico. Isso daí, quem faz isso, sabe quem que é? É o espírito das trevas. Não é o espírito de Deus. Veja, Davi era homem segundo o coração de Deus. Irmão, ele pecou, ele adulterou. Irmão, o Senhor falou que não ia querer mais ele de maneira nenhuma, irmão. O que é que Deus fez? Irmão, o filho que nasceu da relação sexual de Davi e Batseba, o Senhor matou, não deixou viver. O fruto do pecado ali que nasceu por aquela relação extraconjugal. Depois ele orou, jejuou e o menino morreu. Depois Deus mandou o profeta desnudar o pecado dele. O profeta Natan falou: ó rei, tinha no homem Israel rico, que ele tinha muitas cordeiras. Aí o que aconteceu? Veio um viajante da sua casa, ele pegou a cordeira do seu vizinho, a única que ele tinha, e matou para fazer um jantar para os viajantes. O que será feito desse homem? Davi falou: este homem será digno de morte, pagará 7 vezes. Natan virou para ele e falou: rei, este homem é você. Eu não te dei todas as mulheres em Israel, porque tu foi pegar a mulher do teu soldado Uria, o Eteu, porque tu fez isso. Eu trarei juízo sobre a tua casa, e jamais a espada se afastará da sua casa. Foi a disciplina de Deus. E daí para frente, a vida de Davi foi só vida de guerra. E aí, no Salmo 51, retrata ele confessando o seu pecado e o Senhor perdoando a ele, irmão. Perdoando. Levou ele ao arrependimento. E ele fala no Salmo assim: não retires de mim o teu Espírito Santo, devolve para mim a alegria da tua salvação. Porque quando a pessoa peca, irmão, o que é retirado dele? Não é dizer que o Espírito Santo sai dele por completo. Não. Sai dele em parte. Porque aquele brilho desaparece da pessoa, aquela alegria vai embora da pessoa, a pessoa perde a alegria da salvação. E o que foi que Davi pediu para o Senhor? Senhor, me devolve a alegria
da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mostrando que ele pecou, o Senhor não retirou dele o Espírito Santo por completo, apenas a alegria da salvação. O Senhor perdoou ele, irmão. Foi desenvolvido este conceito dentro da congregação que adultério, fornicação, prostituição são pecados que Deus nunca mais perdoa. E isso não é verdade, irmão. Não é verdade. O próprio Cristo falou qual é o único pecado que Deus não perdoa, que é imperdoável. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está escrito lá em Marcos 3, Mateus 12, Mateus do 12 ao 22, está lá escrito: toda blasfêmia e pecados serão perdoados aos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nem terá perdão neste século e nem no futuro. E os apóstolos traduzem essa blasfêmia como apostatar na fé. Então, você que fornicou, que não deu conta de resistir ao pecado, você que adulterou, que não teve força para resistir à salvação, não tire a sua vida, volte para Cristo, arrependa, tenha um arrependimento genuíno, confesse para Deus o que você fez, confesse para Deus o que você praticou, arrependa de coração, que diz a Escritura que Ele está pronto a perdoar aqueles que vêm para Ele com o coração quebrantado, arrependido. Reconheça que você pecou, reconheça que você pecou contra Deus, feriu os atributos morais de Deus. Reconheça, volte para Ele, se reconcilie com Ele, que Ele está pronto a te perdoar. Como diz 2 Coríntios, no capítulo 7, vamos ler aí, irmão, capítulo 7, de 2 Coríntios. Vamos ver o que a Escritura diz. Diz aqui, ó, 7, 2 Coríntios. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Acolhei em vosso coração, tanto da carne como do espírito, fechando a nossa santificação no temor de Deus. Acolhei em nós vossos corações. Capítulo 6, verso 17, antes de chegar no... Por isso, retirai-vos capítulo 6, verso 16. Que ligação tem do santuário de Deus vivo? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei
entre eles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dele, apartai-vos, disse o Senhor. Não toqueis em coisa impura e imunda. E eu serei vosso pai, e vos serei para mim, filho, diz o Senhor. Tendo, pois, amado das promessas, purificamos de toda a impureza. Então, irmão, e aqui diz assim, ó, no 7 diz, porque chegaste, capítulo 7, vamos ver aqui, ó, do 8, porque ainda que vos tenha contristado por carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Agora, alegro-me, porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foi contristado segundo Deus, de nossa parte nenhuma. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo mundo produz a morte. Segundo Deus foi conquistado. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita, tudo. Então, irmão, a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Por que qual é a tristeza, segundo Deus? É o pecado. Deus se entristece com o pecado. Deus não ama o pecado. Mas quando alguém peca, entristece o coração de Deus. Mas quando alguém se arrepende e volta para Deus, irmão, o que o arrependimento de Deus faz à pessoa? Que o pecado coloca a pessoa no pó, faz a pessoa colocar a boca no pó. O arrependimento é manifesto na pessoa com tristeza, irmão. A outra parte que produz alegria significa perdão. Quando a pessoa é perdoada, a alegria de Deus manifesta nele, irmão. Então, lá na carta, nas 7 cartas à igreja, tem uma carta lá que fala de uma pessoa lá que é intitulada como Jezabel. Falou, os que adulteram com ela. Eu dei tempo para que se arrependesse. Como não se arrependeu, eu ferirei de morte a seus filhos. Então, veja bem, mesmo adulterando, diz a Escritura, Deus deu tempo para que ele se arrependesse e voltasse para Deus, irmão. Então, irmão, o critério de Deus para quem peca não é destruir a pessoa, não é levar a pessoa a suicidar, como eu vi muitos na congregação, foram jogados nesse caminho. Disseram para ela que o seu recurso era o inferno, que ele não teria perdão. Isso não é bíblico, irmão. Isso não é bíblico, irmão. Não é bíblico. Critério de Deus, mesmo porque pecaram, critério de Deus é que ele volte para Deus, se arrependa, seja restaurado. O que é restauração? Quando vai restaurar uma casa que está toda danificada, né? As paredes caindo, o que faz? Derruba aquelas paredes velhas, põe coluna nova, coloca parede novo, tijolo novo,
né? Um piso novo na casa. Quando alguém olha, meu Deus, isso daí é aquela casa que estava caindo, estava toda destruída. Como ficou uma casa bonita, quer dizer, ela foi restaurada, irmão. Restauração só se aplica em alguém que pecou, sua vida se tornou negra, depois foi restaurada, foi tirado das trevas para a luz. É essa a missão de Deus e é essa também a nossa missão aqui na plataforma. Você que pecou, que adulterou, que caiu em coisas terríveis, não destrua a sua vida, volte para Deus com arrependimento que Ele te perdoará. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.